Boa tarde, senhor. Boa, filho. Sabe por que eu parei você? Não, senhor. Você passou do limite de velocidade, filho. Aqui no meu radar diz que você tava a 60 mais epsilon. Ah, mas senhor... Então, se a minha velocidade estava dentro da epsilon vizinhança de 60, então eu tava no limite sim, pô. E... Poxa, é verdade, filho. Desculpa o incômodo. Mas que nada, senhor, que nada. Mas agora eu tenho uma pergunta pra você. O que é velocidade? Não sei. Bom, a fim de responder a pergunta do motorista espertalhão, precisamos linkar todos os conhecimentos adquiridos em vídeos anteriores. Até aquelas coisas de matemática de funções e limites? Sim, especialmente essas coisas. Tá aí, Clulas. Vamos começar criando pontes entre o mundo dos matemáticos e o mundo real. Olhando primeiro para um cara andar. Andar. Uma das primeiras coisas que aprendemos a fazer quando meros mini-humanos, né? Uma das ações mais triviais possíveis dentro do mar de complexidade humana. Mas, sendo uma atividade em tese tão fácil e comum ao olho, mesmo que você não tenha tal capacidade motora, é de se esperar que esse ato, o ato de andar, seja algo comum no seu dia a dia, né? No dia a dia das pessoas, assim, ao redor do globo. Mas afinal, o que é andar? Bom, sabemos pela nossa evolução e capacidade de reconhecimento padrão identificar o que a pessoa está fazendo ao andar. E sabemos também como reproduzir esse ato, ao menos uma boa parte das pessoas, né? Mas se você entrar no mundo da crise existencial novamente, o que de fato é andar? Claramente existe uma diferença entre andar e não andar. E existe algo que está acontecendo ali. Mas o que seria? É aí que entram os nossos conhecimentos prévios. Vejam que a pessoa estava num lugar do espaço e agora ela está em outro. E de forma semelhante acontece no tempo, já que ela estava justamente como o verbo sugere, no passado. E ela não só mudou sua posição no espaço, como no tempo, já que ela não está mais lá no passado, né? Ao menos não parece. Mas calma, como podemos fazer medições apenas nos baseando em um lugar no espaço e outro lugar no espaço? Precisamos de algo mais conciso que isso, pô. Um meio de conseguir dizer onde aquela pessoa estava e onde ela está agora. Algum ponto de referência que possamos sempre apontar de volta às nossas posições. Mas calma lá, como assim um ponto que possamos apontar nossas posições? Que porra é essa? Vejam, a pessoa que andou à nossa frente está para nós em alguma posição, certo? Sim, é verdade. Legal. Mas, digamos que temos outro camarada ali, ó. Exatamente juntinho da pessoa ali. Tá bem ali. Do ponto de vista dele, o andarilho certamente vai estar no outro lugar do espaço. Isso porque nós dois, eu e aquele cara ali, nós temos pontos de referência diferentes na hora de medir distâncias no espaço. Mas, caso eu ligue pra esse cara aí e diga: ô véi, vamos medir nossas posições em relação àquela árvore ali. Aquela árvore vai ser o nosso ponto de referência, nosso marco. E a gente vai medir as posições a partir dali, beleza? Beleza. Aí, nós dois chegaremos à mesma posição no espaço para o nosso amigo andarilho ali. Isso porque dessa vez, nós dois utilizamos do mesmo referencial na hora de medir o espaço. O próprio ato de medição já toma por si só um referencial. Pois, de que adianta eu dizer 5 metros isoladamente se eu não digo de onde que eu comecei e terminei tal medição? 5 metros andados em relação à posição inicial? 5 metros de altura em relação ao meu pé? E assim vai. Para ajudar em nossas medições e facilitar o nosso entendimento do espaço, podemos utilizar da visualização gráfica que vimos no vídeo sobre funções, pegando retas reais que surgem do nosso ponto de referência, para dar vez a coordenadas que facilitem as nossas medições. Por exemplo, vamos novamente ver o nosso amigo andarilho ali, agora tomando nós mesmos como referencial. Podemos então ver que ele está na posição 3.2, ou seja, ele está segundo essa reta aqui 3, aqui na outra reta tá 2, então ponto 3.2. Legal, né? Faz sentido. Esse nosso tabuleiro de xadrez, ele tá ali. Legal. A gente chama esse tabuleiro de espaço métrico. Agora enxergamos o que de fato aconteceu quando ele foi de um lugar para outro lugar. E que isso vira ir do ponto 3.2, que é onde ele estava, no nosso referencial, claro, para o ponto 3.5, ou na linguagem cotidiana,
ele andou 3 metros em linha reta. Então, para entender o andar, aparentemente precisamos de um referencial, visto que entender essa mudança na posição de forma precisa parece ser um detalhe importante. Acontece que esse entendimento nos permite muito mais que entender apenas o andar, porque podemos ver o que é voar, escorregar, cair, correr, lançar, entre muitas e muitas outras coisas. Ao menos entender o que está na base de todas essas coisas, né? Por mais diferentes que elas possam soar. Isso porque na física chamamos de movimento, o que define de forma mais simples todas essas coisas que eu acabei de dizer, que é andar, voar, escorregar, etc. Que a grande definição é que o que chamamos de movimento de um corpo nada mais é do que mudanças em sua posição no espaço dentro de um determinado referencial. Note que, falando em voz alta, essa palavra tão familiar, movimento, junto da sua definição, aliada às noções de referencial e retas reais, as coisas realmente fazem sentido, né? Você não pensa sobre isso direito, mas tá tudo ali, tudo faz sentido. Isso quer dizer que andar é realizar movimento, ou seja, mudar a sua posição no espaço dentro de um determinado referencial. Mas beleza, sabemos quando nos mover agora e utilizamos das retas reais, parará, mas eu só sei do movimento depois de ter visto ele acontecer. Não tem como descrever o movimento enquanto ele acontece, não? E as funções, limites, e onde é que essas coisas se encaixam nessa confusão toda, hein? Funções e limites parecem realmente conceitos perdidos no mundo das ideias matemáticas, mas, na verdade, são os pilares mais importantes da nossa aventura física. Vamos olhar o nosso amigo Andarilho novamente para entender como que esses conceitos vão nos ajudar a descrever o movimento. Trouxemos dessa vez uma câmera conosco, e desde o momento que ele está parado, até quando ele termina o seu movimento, a gente vai tirar fotos. Vamos tirar um monte de foto do evento inteiro. A nossa câmera, quase todo celular hoje em dia, tem capacidade de registrar a hora exata que cada foto foi tirada. Ou seja, temos a hora 0, né, o instante inicial ali, né, a primeira foto, onde a gente começou, e a gente tem a hora final, passados um tempo T aí, que é quando o andarilho termina de andar. Mas espera aí, por que a gente está fazendo isso? Bem, a gente está fazendo isso porque esses horários nos permitem utilizar de nossos conhecimentos sobre funções para então poder analisar mais a fundo o movimento do camarada. Uma função? Mas peraí, como assim? Como que a gente vai enfiar a função no meio dessa doideira? Pô, calma. Se lembrem que as funções pegam coisas de um domínio por meio de um conjunto de regras, usa dessas coisas para fazer outras. São parte de um contradomínio. Ok, lembra dos ingredientes que pela máquina de milkshake resultaram em milkshake? Ah, sim, lembro. O que isso tem a ver com o andarilho? Bom, assim como podemos identificar o milkshake pelos seus ingredientes e podemos identificar que número vem da raiz quadrada de outro número, por meio de nossas fotos, podemos, pelo horário ali registrado na foto, saber em que posição no espaço o nosso amigo andarilho estava, de forma que podemos modelar então uma função posição que é dependente de tempos distintos. Assim como a função milkshake m depende de ingredientes i, em que m de i você vai botando i's diferentes, você produz milkshakes diferentes, a função posição s depende de tempos t, em que a gente pega aqui diferentes momentos dos quais nós tiramos fotos e escolhendo um momento T, nós vamos ter aqui uma posição específica dentro do nosso referencial. Mas o que podemos fazer com essa nossa função posição? Legal que a gente tem ela aí e tal, mas e aí? Com a função S de T em mãos, fica muito mais fácil identificarmos a posição do andarilho. Basta pegarmos o tempo transcorrido desde o tempo 0 para saber exatamente onde ele estava. Digamos que você queira a posição dele 2 segundos depois do início. Não, tá ela. E assim funciona para os outros tempos diferentes. 1 segundo, 3, certo? Mas que legal, cara. Mas será que não tem como a gente falar sobre o movimento do cara de forma mais prática? Quero dizer, tem que ficar toda hora olhando para os tempos específicos para ver cada posição. Chega a ficar tedioso, não? É, sim, é verdade. É verdade que ficarmos analisando de tempo em tempo pode se tornar uma tarefa árdua
e chata demais. Ainda mais se houver complicações no movimento, né? Se tiver várias coisas aí. Então precisamos de uma maneira de enxergar o movimento de forma concisa e direta. Mas como? Bom, vamos saber como pegando o seguinte exemplo. Digamos que nosso amigo Andarilho tenha andado 1 metro depois de 1 segundo na nossa primeira foto. Ou seja, depois de t igual a 0, t igual a 1. Legal! Vamos dizer que depois, passado mais 1 segundo, ou seja, 2 segundos desde o início, ele andou agora mais 2 metros. Então, ao todo, ele andou aqui 3 metros. Finalmente, vamos dizer que passado mais 1 segundo, ou seja, 3 segundos desde o início, ele agora andou mais 3 metros. Uau! Ele andou então, desde a sua posição inicial, 6 metros, em um período de 3 segundos. Interessante. Então é como se a cada segundo ele tivesse andado 2 metros. Mas veja, se esse fosse o caso, né? Passou 1 segundo, andou 2 metros. Passou outro segundo, andou mais 2 metros. Passou mais 1 segundo, mais 2 metros. Então passaram 3 segundos e andou 6 metros. Uau! É mesmo, como a gente viu. Mas o que esse número representa? 2 metros a cada segundo. Parece até que estamos distribuindo o movimento dele, a variação total da posição no espaço, dentro desse período de tempo. Bom, isso, galerinha, essa quantia distributiva é o que chamamos de velocidade. O quanto a posição de um objeto varia dentro de um certo período de tempo é a definição de velocidade. Em outras palavras, a velocidade é um número que descreve como algo se movimenta. Mas, calma, notamos que tem alguns problemas somente com essa definição, né? Vocês devem estar loucos aí de pensar, porra, tá, você falou isso, mas no exemplo que você deu, ele não andou 2 metros a cada segundo, pô, isso é mentira, tal, não sei o que, você tá mentindo. Calma. É verdade, ele não andou 2 metros a cada segundo. Isso é fato. Até porque esse número que eu falei pra vocês é o que chamamos de velocidade média, que leva em conta toda a variação de tempo e toda a variação de posição no espaço dentro de um período relativamente grande de tempo. Mas, e se quisermos saber como o Andarilho se move apenas pegando uma foto, ou pegando períodos menores e tal, em certos instantes? Bom, eu não quero que esse vídeo fique maior do que ele já tá. Então no próximo vídeo, vamos entender como olhar para um instante de tempo. Até lá, se inscrevam, compartilhem se gostaram. E é isso aí. Tchau, tchau.